Eu não tinha arma nenhuma. E eu fiquei muito triste naquela noite. Fui convidado para trabalhar no tráfico. E eu ia. Eu ia trabalhar no tráfico. Eu disse para a mulher, olha, eu vou porque se eu fizer uma viagem, se eu for trabalhar, eu resolvo meu problema nessa situação. E ela pegou e disse, não. Deus vai dar um jeito, Deus vai ajudar, vai nos ajudar. E eu vou falar para vocês como foi que eu saí dessa situação. Como foi que hoje eu sirvo esse Deus maravilhoso, por mais que eu sofra, eu não largo mais dele, meus amados. Eu quero dizer para vocês que depois que eu conheci Jesus na minha vida, a minha vida mudou. E Jesus quer mudar a sua vida também. Jesus quer mudar a sua vida, basta você crer, meu irmão. Dificuldade nós passamos. Mas se você estiver com Jesus, você consegue vencer. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, amado, a verdade dói no coração da gente. Às vezes, você ouve uma verdade e se ofende com quem fala aquela verdade para você. Mas a palavra nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou dar um exemplo para você. E depois eu continuo a terminar o meu testemunho. Mas eu vou dar um exemplo com uma verdade. Como a verdade vos liberta. Como a verdade às vezes dói, mas resolve. Eu trabalhava na empresa de ônibus, motorista. E eu sempre, nos meus horários de folga, eu estava lendo a Bíblia. Nesse tempo eu já era evangélico, né? E eu não era também tão assim, firme como eu sou hoje. Hoje, graças a Deus, eu me considero, estou com o pé na rocha. Glória a Deus. Eu me considero porque eu sei de mim. Entendeu? Não para me exaltar, não. Não é preciso eu me exaltar. Os irmãos que me conhecem sabem que eu procuro só fazer o bem. Quero deixar avisado para vocês que lá que eu estou à disposição para ajudar todos vocês que precisarem, tá bom? Então, o que aconteceu? Eu estava lendo a Bíblia e o meu cobrador, eu olhei pelo retrovisor, se ele estiver ouvindo agora, ele sabe, talvez hoje ele seja convertido, já seja talvez um evangélico, depois dele ter ouvido a verdade. E eu estava lendo a Bíblia e ele estava olhando, eu olhei pelo retrovisor e ele estava olhando, eu lendo a Bíblia. E eu olhei assim e disse para ele, você é evangélico? Daí ele disse para mim, não, eu não tenho religião. Eu só creio no que eu vejo e no que eu toco. No momento, meus amados, eu me calei, eu não tive resposta para dar para ele. Eu peguei, continuei lendo a Bíblia. Ele pegou, sentou no lado do banco. E ele pegou e disse assim para mim, Matias, eu falo, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Amado, anteriormente, quando ele me perguntou, quando eu perguntei se ele era evangélico, ele falou que não era, que eu calei. Deus estava trabalhando na mente dele, porque Deus trabalha no silêncio. E ele provavelmente estava pensando a respeito daquilo que eu perguntei para ele, que religião ele era. E quando ele perguntou para mim, se ele morresse, naquele momento para onde ele ia, automaticamente, irmão, eu peguei e disse assim para ele, tu vai direto para o inferno. Eu fui um pouco grosseiro na palavra, talvez, né? Deveria ser mais. No momento, foi a primeira palavra que disse que para onde ele iria, ele vai direto para o inferno. Olha, veja bem, ele se apavorou com essa resposta. Ele ficou agoniado. Anteriormente, eu tinha dado um CD do nosso grupo para ele. E eu sempre perguntava para ele, preste atenção, irmão, como a verdade às vezes dói, mas liberta. E eu perguntava para ele, ouviste o CD? E ele dizia, não tive tempo. Depois do que eu falei para ele, disse, você vai direto para o inferno, ele chegou e disse para mim, mas por quê? Eu faço bem, eu não faço mal para ninguém. Eu disse para ele, como é que você quer ir para o céu se você não acredita no dono do céu que é Deus? Como é que você quer ir morar com ele? Como é que você quer ir para o céu se você não acredita que existe um céu? E ele pegou e saiu para tomar um café. Amados, depois quando ele voltou na outra viagem, que a gente sempre tem uns intervalos pequenos, mas tem,
ele já descia e dizia assim, vê para mim uma coisa boa na Bíblia aí. Vai, fala alguma coisa boa da Bíblia. Ele já saiu e dizia, ó, fica com Deus. Não demorou 3 dias, meus amados. Eu estava dirigindo. E quando acaba eu escutei ele cantando. Não diga não posso, que não vais conseguir. Escutou o CD. Então, amados, às vezes a verdade dói no coração da gente. Mas a gente tem que ouvi-la. A gente tem que ouvir. Irmãos, e eu vou contar para vocês como é que eu vim para Jesus. Foi naquela noite que eu chorei na cama e perguntei, onde é que está Deus? Porque eu não aguentava mais. Deus se apresentou para mim. Glória a Deus. A minha esposa chegou e disse, não é preciso tu ir para o tráfico, não é preciso você se apavorar. Deus vai dar um jeito na situação. Naquela situação, amado, eu tinha vindo de Tubarão. E eu fiquei 1 ano em Tubarão desempregado, com 6 filhos. Olha o que eu fazia. Eu vendia imagens. Eu vendia crucifixo. Até isso, o demônio me usava. A sua crença, você que está ouvindo, que é católico, eu não estou criticando a sua crença. Mas a verdade é essa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só existe um Deus. E era por isso que eu sofri, porque eu não conhecia Deus. E eu sei que eu estava ali e a minha esposa falou que Deus iria dar um jeito na nossa vida. Chegou no outro dia, 8 horas da manhã, bateu na porta da minha mãe. E era uma pessoa amiga da família. E eu no lado da minha mãe. Eu tinha mudança para pegar em Tubarão e não tinha dinheiro, estava desempregado, numa situação como eu estou contando para vocês. Olha, desesperadora. E essa pessoa chegou, conhecido da minha mãe, é um empresário, e ele pegou e olhou para minha mãe, deve ter vindo desespero meu, né? A minha mãe olhou para ele e disse, Paulo, você tem um dinheiro para me prestar? E ele automaticamente disse, tem, quanto a senhora quer? Ela disse, eu quero R$80 para dar para o meu filho pegar a mudança de Tubarão, que esse filho seria eu que estava no lado. No momento, irmão, não aguentei, começou a sair lágrimas dos meus olhos. E eu peguei esse dinheiro, aí eu disse para ele disse para mim, ele disse, olha, mas é pouco, isso não vai dar, eu vou dar mais, deu mais. Eu disse, mas não tem como te pagar, não, quando você tiver, você me paga. E essa pessoa foi embora, eu liguei para Tubarão, para o dono da casa, e disse, olha, eu vou mandar pegar a minha mudança. Ele pegou e disse, olha, tu pode pegar a tua mudança, mas traz o dinheiro dos 3 meses de aluguel atrasado, dos 3 meses da luz que está cortada e os 3 meses da água. Estava cortada a luz, cortada a água. Eu tinha fugido de Tubarão com a minha família, tinha saído, veja a situação, irmão. E tinha vindo para a casa da minha mãe, deixei os móveis tudo lá. Eu disse para ele, não, você faz o seguinte, você tira tudo que tem de valor dentro de casa, para pagar essa dívida aí, e eu mando pegar o que sobra. Assim eu fiz, mandei pegar o que sobra. Cheguei para minha esposa e disse assim, bom, a mudança resolveu, Deus ajudou, mas agora o resto. Nós queremos muito de Deus, mas nós não fizemos, às vezes, nada para Deus. Eu não estava fazendo nada e Deus já estava me dando. E aí ela olhou para mim e disse assim, pá, esse teu amigo que eu estou estudando não é empresário? Vá lá e pede um emprego para ele. Assim eu fiz, fui lá. Chegou lá, para quem não sabe, essa pessoa é um empresário e é uma pessoa que é evangélica. Eu não sabia que ele era evangélico. Eu fui lá pedir um emprego, ele chegou, pegou uma chave do carro e disse, ó, tá aqui, a chave do carro. Cheio de mercadoria, mandou ele vender. Meus amados, em 15 dias eu paguei o dinheiro que eu devia para ele. Só que ele foi sábio. Ele me ajudou bastante. Chegou um dia, ele me convidou para ir na igreja. Ele disse, vamos na igreja. E por ele ter me ajudado, eu não soube dizer não para ele. E eu peguei e fui. Fui na igreja com ele. Eu sei
que a pessoa que não está acostumada a ir na igreja, quando chega na igreja, é uma agonia muito grande para sair. Porque o demônio está trabalhando na vida dele, porque sabe que ali é bom, sabe que ali ele vai encontrar o conforto, sabe que ali ele vai se converter, sabe que ali Deus vai trabalhar na vida dele. E eu estava agoniado para vir embora, mas não podia sair também, porque eu tinha um compromisso com essa pessoa. Saiu na rua, né? Acabou o culto, ele disse, foi bom? Eu menti para ele, claro, foi bom o culto, mas nada. Pensei em não voltar mais no culto, pastor.